Eu já falei para os irmãos que nós falamos aqui por tema. O nosso culto, ele é um culto reduzido. Na verdade, eu nem falo mais que é reduzido, eu falo que é o tempo que precisa, né? Então, nós começamos às 9h30 da manhã, acabamos às 11h. Começamos às 18h30 e acabamos às 20 horas. Ou seja, 1h30 de culto, né? A palavra hoje de manhã, por exemplo, eu preguei 40 minutos. Né? É um tempo reduzido comparado a outras igrejas, sim ou não? Os irmãos sabem disso, não é verdade? Então nós pregamos aqui por tema. Durante os próximos, esse domingo e mais 3, ou seja, os 4 domingos próximos, nós vamos estar falando sobre Filipenses, que é um livro que está aí na sua Bíblia. Então, o livro de Filipenses tem 4 capítulos, nós vamos falar sobre cada capítulo em um domingo. Então hoje nós vamos falar do primeiro capítulo. Antes de eu falar, eu quero contar um pouco da história da cidade chamada Filipos. A cidade chamada Filipos, ela fica na Grécia, que na época da Bíblia se chamava Mesopotâmia. Então, a Bíblia mostra para nós que era uma cidade pequena, mas muito reconhecida. Tanto que ela era conhecida como Pequena Roma. De tão próspera, produtiva e importante era essa cidade. Filipos tem esse nome porque ela foi fundada por um rei, uma autoridade, enfim, um homem chamado Filipe. Esse homem chamado Filipe, ele foi pai de Alexandre o Grande. Você já ouviu falar de Alexandre o Grande? Sim ou não? Já. Foi filho de Filipe, que foi quem fundou essa cidade. Então, essa cidade foi fundada e a Bíblia diz assim que o apóstolo Paulo, todo mundo conhece o apóstolo Paulo? Apóstolo Paulo foi o maior líder do cristianismo. Ele escreveu 70% do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Então a Bíblia diz assim que Paulo, em uma ocasião, estava indo pregar como missionário na Ásia. Estava indo em direção à Ásia. A Bíblia diz que no processo em que ele estava se direcionando para a Ásia com outros irmãos, Deus não permitiu que ele fosse para a Ásia e direcionou ele para a Europa. E quando Deus direciona ele para a Europa, a primeira cidade que ele entra é na cidade de Filipe. Filipe foi a primeira cidade da Europa que teve uma igreja cristã segundo a Bíblia. Então ele vai, estabelece a igreja em Filipos, e como ele era missionário, ele vai para outras cidades, ele fica um tempo lá. Em uma ocasião ele foi preso. Paulo foi preso 3 ou 4 vezes. Ele foi preso em Roma. E lá em Roma ele está preso mais ou menos de 60 depois de Cristo a 62 depois de Cristo. Ele ficou preso 2 anos. No primeiro ano que ele estava preso, na virada do primeiro ano, de 60 para 61 depois de Cristo, a Bíblia mostra para nós que ele se lembrou de Filipe, da cidade de Filipe. Por que esse livro chama Filipenses? Porque os moradores de Filipe chamavam Filipenses. E era a igreja que o apóstolo Paulo havia estabelecido. Então, ele estando preso, por que ele estava preso em Roma? Simplesmente por pregar Cristo. Então, por conta dele pregar Cristo que morreu na cruz, que ressuscitou, ele vai preso porque as autoridades dizem que ele está estabelecendo uma nova doutrina que traria problema para Roma e assim como para as outras cidades. Então ele vai preso. Quando ele está preso, a Bíblia diz que ele escreve uma carta. E nessa carta que ele escreve, ele envia para Filipos, na cidade de Filipos, aos filipenses, que é exatamente esse livro que tem na nossa mão. Então, todas as cartas que Paulo escreveu, então Filipenses, a carta a Timóteo, a carta para Tito, a carta para Coríntios, que foi 2, 1 Coríntios e 2 Coríntios, a carta para Gálatas, a carta para a cidade de Tessalônica, que é os Tessalonicenses, chama-se epístolas. O que são as epístolas? Cartas. Por que chama carta aos filipenses? Porque naquela época não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha telefone, então Paulo, para se comunicar com uma igreja, enviava uma carta. É mais ou menos como se eu fosse morar lá no Rio de Janeiro
E estando lá no Rio de Janeiro, eu me lembrava da igreja de Araucária. Aí eu escrevo uma carta aos irmãos da igreja Casarão de Araucária. Lembro-me do período em que estabelecemos a ampliação da igreja. Me recordo de quando estávamos sentados e não tinha nenhuma cerâmica. O chão estava bruto. Lembro também que havia uma parede e essa parede foi quebrada. É a mesma coisa que Paulo está fazendo, mas ele envia uma carta para Filipe. Perdão, para Filipe não. Para a cidade de Filipos, aos filipenses. Até aqui deu para entender? Então eu falei para você quem é o autor da carta, que é Paulo. Eu expliquei para você por que chama Filipenses. Eu falei para você quem foi o fundador. Agora eu quero falar para você por que é importante essa carta. Quero ler para você algumas coisas importantes aqui que vai evidenciar coisas para o nosso dia a dia. Então, a Bíblia diz lá no capítulo 1 que Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Então aqui é o início da carta. No versículo 3 ele fala assim, agradeço a meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações, em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra com vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Então, Paulo está preso, e naquele tempo a cadeia era um pouco diferente do que é hoje. Ele estava preso, algemado a outro soldado. Então tinha um soldado romano do lado dele, que ficava algemado junto a ele. Esses soldados eram revezados em 4 turnos, ou seja, cada soldado ficava 6 horas ao lado dele. Então 6 horas trocava, depois de 6 horas trocava, passava 4 soldados lá. A Bíblia diz que a prisão também daquele tempo não era uma prisão confortável. Geralmente as prisões eram no calabouço, aonde o esgoto do palácio caía. A Paulo estava preso nesse ambiente e a Bíblia diz assim que ele ora lá na prisão. E ele ora por quem? Pelos irmãos de Filipe. Ele lembra dos irmãos de Filipe. Você sabe o que é interessante disso aqui? Presta atenção no que eu vou te falar. No capítulo 1 de Filipenses, aqui, aparece 18 vezes escrita a palavra Cristo. 18 vezes. Aparece 6 vezes a palavra Evangelho. E não aparece nenhuma vez a palavra reclamação. Não aparece nenhuma vez a palavra chateação. Não aparece nenhuma vez a palavra nervosismo. Nenhuma vez. Paulo está preso, acorrentado por algo que ele não fez, e ao invés dele reclamar, a palavra que mais sai da boca dele é Cristo. O que isso tem a ver comigo hoje? Sabe o que isso tem a ver com você hoje? Que eu e você temos um grande problema. Quando nós passamos por um tempo de dificuldade, a última coisa que nós lembramos é Cristo. A primeira coisa que nós lembramos é desistência. É engraçado que nós, seres humanos, quando nós passamos por um tempo de dificuldade, você não pensa assim, nossa, as coisas estão tudo ruim na empresa, eu estou louco da vida, quer saber de uma coisa? Eu vou queimar meu carro. Alguém pensa isso? Ah, que nervoso, eu vou levar o carro no meio do mato e vou botar fogo nele, já que é para estragar, vamos estragar tudo. Quando as coisas não estão bem no seu casamento, você não pensa assim, quer saber de uma coisa, eu vou pedir a conta do emprego, vou pegar meu dinheiro e vou jogar tudo no esgoto. Você pensa isso? Não, nenhum momento. Quando as coisas não vão bem para você, a primeira coisa que você pensa é o quê? Não vou no culto. Não é engraçado? Por quê? Porque você não pensa em queimar o carro, você não pensa em queimar o dinheiro, você não pensa em queimar a esposa. Você não pensa em queimar o marido, mas você pensa em queimar quem? A fé. Que é quem pode te suprir. Então, a pessoa passou por um tempo de dificuldade, mas amanhã, não importa o que aconteça, ela vai para onde? Para o trabalho.
Pode ter passado um fim de semana horrível, batido o carro, brigado com a esposa, mas amanhã, quando tocar o despertador 6 horas da manhã, xingando ou não, ele vai levantar e vai trabalhar. Agora, 18 horas, dá a hora de ir para o culto. Não quero saber de culto nenhum, não. As coisas não dão certo para mim. Paulo estava preso, acorrentado. Você não vê nenhum momento ele reclamando. Apesar das correntes, ele lembra e ora pelos irmãos lá da outra cidade que ele está. A Bíblia mostra aqui para nós que ele ainda fala assim, olha que interessante isso aqui que ele fala, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. O homem está preso num calabouço onde tem esgoto, por coisa que ele não fez, e ele lembra de orar e ora com alegria. E nem é por ele que ele ora. Você percebe que tem coisas que nós precisamos aprender com Paulo aqui, porque você passa por problema semanalmente. Problema com o seu cônjuge, problema na empresa, problema na igreja, problema financeiro, problema com o filho, problema com os pais, problema na faculdade, problema com o vizinho, problema com o carro, problema com o governo, com a política, com a economia do país. Todo mundo passa por problema, mas nenhum de nós passou ou passa por um problema como Paulo está passando. Preso por 2 anos sem ter feito nada. Muito pelo contrário, ele está preso porque ele foi pregar sobre o amor de Deus. 730 dias preso, vivendo mal, comendo mal, não lembrando, não tendo outras pessoas lembrando dele, mas ele lembra de outras pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim. As coisas estão difíceis para você, a última coisa que você tem que fazer é murmurar. A primeira coisa que você tem que fazer é falar Cristo, é orar ao Senhor, é lembrar dele. É o nome mais lindo que eu conheço, nós acabamos de cantar. É o nome mais lindo que eu conheço. Se é o nome mais lindo que você conhece, por que você gasta tanto tempo reclamando? Interessante que Paulo ora com alegria. Por que ele ora com alegria? A Bíblia diz assim, pois o reino do Senhor não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito. Olha, ele tem alegria por quê? Porque o reino de Deus é alegria. E ele ora com alegria. Agora eu pergunto para você, quando você vai orar, como é que você ora? Deus, eu vou te falar, não dá mais. Nossa, é muito sofrimento, nossa, que raiva. Quando você vai orar um relatório de sofrimento para o Senhor, a Bíblia diz que Paulo estava preso e orava com alegria, com satisfação, com prazer. Olha, se você está passando por um tempo de dificuldade, para de reclamar, para de murmurar, para de queimar a fé. Se for preciso, queima o seu carro, queima o seu talão de cheque, queima o seu cartão, mas não queime a fé, porque a fé é que pode trazer para você uma nova realidade de vida. Paulo não queimou a fé, mas quando nós passamos por dificuldade, a primeira coisa que nós pensamos é, não vou na célula. Eu não sei para que tem líder não me liga. Eu não sei para que tem pastor, nunca veio na minha casa. Nunca veio aqui na minha casa tomar um café. Você também nunca chamou? É um absurdo. Eu não sei, essa igreja aqui, é muito diferente. Para de reclamar, meu querido, e coloca a sua fé em ação. Não pense que a resolução da sua vida vai vir por bens materiais, por energia positiva, por pensamento positivo. A sua vida vai ter uma virada, um ponto de virada, quando você entender o que é fé. E deixa eu abrir um parênteses aqui, que eu não falei de manhã, mas vou falar agora à noite. Fé não é pensamento positivo. Fé é crer em tudo aquilo que a Bíblia já diz. Fé é crer naquilo que Jesus já falou. O resto é pensamento positivo. Pensamento positivo tem em qualquer sanatório de louco. Eles têm pensamento positivo. Pensamento positivo não altera a sua vida. Fé altera a sua vida. O que é fé? Fé é crer naquilo que a Bíblia já diz, já está escrito. O que a Bíblia já diz? A Bíblia já diz que você teria aflições. A Bíblia já diz também que você deveria ter bom ânimo, porque as aflições são passageiras.
A Bíblia diz que você é filho amado. A Bíblia diz que você vai ter a sua família transformada. A Bíblia diz que apesar das ansiedades, o poder da oração altera a ansiedade. Tudo isso a Bíblia diz. Mas o que nós preferimos? Ter pensamento positivo. Vai mudar, vai dar certo, vai dar certo. Vou fazer a entrevista. Não, esse emprego é meu, esse emprego é meu. Que diferença que tem você para qualquer louco que fala isso? Nenhuma. Agora, quando você vai fazer a entrevista de emprego e você fala, esse emprego é meu, porque eu vou ser abençoado e com o meu salário eu vou poder ofertar e dizimar e a obra do Senhor vai avançar. O que você está dizendo? Você está declarando o que a Bíblia declara. Não, esse emprego é meu, porque a minha família precisa desse emprego, eu quero abençoar os meus filhos, e eu tenho certeza que o Senhor quer que a minha família seja abençoada, então esse emprego é meu. Eu não estou declarando apenas o que a minha mente declara, eu estou declarando o que a Bíblia declara. Paulo, mesmo acorrentado, orava, agradecia, tinha alegria. Quando você passa por um período de corrente, de prisão, o que é que você faz? Como que você resolve os seus problemas? A Bíblia continua dizendo aqui, olha lá no versículo 12. Olha o que diz lá, Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Por que ele estava preso? Por causa de Cristo. Aí a pessoa entrega a vida para Jesus, começa a frequentar a igreja e a célula, o que ele pensa? Agora minha vida, recebi um cheque assinado, eu vou só sacar, minha vida vai ser só festa, só alegria. Paulo está preso por causa de Cristo. Se você não está disposto a abrir mão de um sábado para estar na célula, de um domingo para estar no culto, se você não está disposto a abrir mão de um tempo de televisão para ler a palavra de Deus, sua vida não vai mudar, porque a sua vida é alterada por meio da fé. Está entendendo? Por meio da fé a sua vida é alterada. A Bíblia continua dizendo aqui, e os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Olha, Paulo estava preso, mas as correntes de Paulo era ocasião para que ele pudesse pregar. Ele pregava para todos que estavam em volta dele. A Bíblia mostra aqui que Paulo foi preso em Roma, ele ficava acorrentado aos soldados. Por conta disso, os soldados romanos foram ouvindo falar do amor de Jesus e eles tiveram a vida deles alteradas. Vai ter momento que o Senhor vai precisar te acorrentar para que a sua vida seja alterada e para que a vida de quem está do seu lado seja alterada. Você vai passar por momentos de dificuldade, não é porque Deus não te ama. Você sabe que tem muita gente que avalia o amor de Deus com base na circunstância. Então, estou indo para o culto, furou o pneu, Deus não me ama. Fui mandado embora, Deus não me ama. Briguei com a minha esposa, Deus não quer o meu bem. O amor de Deus não pode ser avaliado com base nas circunstâncias. Por conta das correntes de Paulo, o evangelho cresceu. A vida de Paulo foi alterada e das pessoas que estavam do lado dele. Vai ter tempo na sua vida que será como correntes, como prisão. Você vai estar aprisionado. Mas a Bíblia ainda diz para nós que esses momentos são momentos que o Senhor estabelece para você para mudar a sua realidade. Tem uma foto aí minha? Põe aí essa foto. Dá uma olhada nisso aqui. O que será? Põe aí. Tá fácil ou não? Quer que eu conte a história primeiro? Essa minha assessoria, hein? Eles vão colocar uma foto aqui, quando eu tinha mais ou menos 5 anos de idade. Agora vocês não colocam, não. Pois. Olha lá.
Quem já tinha visto essa foto aí? Vocês já tinham visto? Mostrei na célula? Aquele ali é eu, 5 anos. Eu tive um problema no pescoço e precisei fazer uma cirurgia. Foi só 3 pontos aqui no pescoço. Era assim, eu conseguia virar para um lado o pescoço, mas para o outro tinha que virar o corpo todo. Então, para esse lado eu virava, para cá eu virava assim. Aí eu fiz muito tempo fisioterapia, mas não resolveu. Aí o médico falou, vai precisar fazer uma cirurgia. E aí eu cortei um nervo aqui. Esse nervo foi cortado e depois engessado desse jeito aí. Ó, ficou bom agora, vocês ajudaram, hein? Já estava ruim. Ó, o gesso aqui acaba aqui na altura do umbigo aqui, ó. Era uma camisa regata de gesso. Tinha um furo lá em cima, tá vendo que o cabelo tá saindo lá em cima? Abaixa a foto, queridos. Lá em cima tem um buraco assim, ó. E, ó lá, ó. E o cabelo sai por ali. Tinha um buraco aqui, nesse ouvido, e um buraco no outro ouvido. E um buraco no rosto aqui, ó. É muito esquisito isso, né, cara? Olha só, perto da boca sujo, né? Que ficava assim, né? Olha lá, ó. Eu tinha 5 anos. Meu pai, antes de eu fazer essa cirurgia, estava com uma profunda depressão. Estava pensando em separar, né? Ele e a minha mãe. Tomava antidepressivo. Fumava demais. Ele ia trabalhar de moto e muitas vezes ele pensava em suicídio. Melhor acabar com a minha vida. No meio disso tudo, eu precisei fazer essa cirurgia. Quando eu via... Agora, meu Deus, o que vocês estão querendo fazer comigo, gente? Vocês estão loucos? Olha a cara de sofrimento do garoto, gente. Não, isso não piorou, não tá ruim, não. Aí, o que acontece? Eu vi meus amigos assim, jogando fubé, eu amava fubeca. Nossa, eu gostava demais. Daí eu vi eles assim. Sabe o que é fubeca? Bolinha de gude? Aqui chama como? Bolinha de gude só? Bulica? Bulica, lá é fubeca. Fubeca, bolinha de gude e assim por diante. Aí eu vi eles, aí eu tava com a minha avó. Aí eu falei, vó, os meninos ali, ó, jogando fubeca. Posso ir lá? Pode. Só que eu fui correr. Daí pesou o gesso, né? Aí eu caí, tinha um rio do lado, eu caí no barranco, caí no rio, quebrei a perna. Fiquei com gesso desse jeito, aí a perna engessada, daí eu tomava banho, eu só lavava um braço, o outro braço e uma perna. Você acredita? Hoje é engraçado, mas imagina meu pai com depressão, na época não falava sobre síndrome do pânico, nada, mas... Quando ele estava num ambiente com muita gente, ele queria ir para casa. Quando chegava em casa, num ambiente só ele queria estar num ambiente com muita gente. Foi na casa da minha tia falou, você precisa se benzer, passa na igreja matriz antes de ir trabalhar e se benze na água benta. Daí ele ia lá, mas lavava o cabelo, o rosto, mas se benzia inteiro. Nada resolvia, nada resolvia. Agora imagina, ele e minha mãe quase se separando, tomando medicamento, chegava em casa, bebia, fumava demais, queria pedir a conta do emprego, o filho nessa situação aí. Imagina como é que a cabeça não estava, como é que não estava a família. Mas foi exatamente nesse ambiente que meu pai entregou a vida para Jesus. Meu pai e minha mãe são um casal de pastores, está à frente de uma igreja como eu, lá em São Paulo. A minha irmã e o meu cunhado, pastores, estão à frente de jovens, muitos jovens lá em São Paulo. Eu sou pastor junto com a minha esposa, mas sabe quem nós éramos? Éramos uma família destruída, mas no momento das correntes, o Senhor apareceu e o evangelho avançou. Agora eu quero perguntar para você, no momento das correntes, o que é que você faz? Nos momentos de prisão, o que é que você faz? Domingo que vem, dependendo de como for sua semana, você está aqui, dependendo de como for sua semana, você não está aqui. Por quê? Porque dependendo de como for, é melhor ficar em casa chorando, assistindo Faustão, pensando na segunda-feira, vivendo mal, ao invés de estar aonde a fé é aquecida. Está entendendo? Você sabe que esse ambiente aqui é um ambiente que nós celebramos ao Senhor. Não é que tem algo de Deus nesse prédio.
tem algo de Deus na pessoa que está do meu lado. E nós, a Bíblia fala que somos como brasas, que quando estão próximas aquecem ainda mais e viram a fogueira. Agora, dependendo de como é a sua semana, você não sai de dentro da tua casa. Dependendo de como for a sua semana, você não quer ter relacionamento, fica chorando, volta a fumar, volta a beber, volta a fazer outras coisas. A Bíblia fala que Paulo estava algemado, mas ele ainda reforça: eu oro por vocês em alegria e pela força dessas correntes o evangelho está crescendo. Olha, pela força desse gesso aqui, nesse momento de dificuldade, o meu pai entregou a vida para Jesus, a minha mãe entregou a vida para Jesus. Os momentos mais difíceis para você é os momentos que você tem que ir para o pé da cruz. 18 vezes Paulo cita Cristo. Nenhuma vez ele cita desânimo. Isso não deixa você constrangido? Não, eu me fico constrangido. Porque em 2 anos preso, por causa de Cristo, ele podia muito bem mandar uma carta lá para Filipos e falar assim: eu que estabeleci a igreja aí, vocês nunca mandaram para mim um pão. Vocês nunca mandaram um vinho, vocês nunca mandaram um sabonete, vocês nunca vieram me visitar. Mas não, ele manda uma carta dizendo que está orando pelos irmãos. Sabe como chama isso? O nome disso é conversão, mudança de vida. Você precisa se converter, eu preciso me converter, a conversão é diariamente. Aí a Bíblia continua aqui, olha, vou pular lá para o versículo 21, porque eu quero dizer para você por que Paulo tem essa postura, por que eu digo que ele se converteu. Olha o versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que Paulo vivia desse jeito? Porque ele não tinha outra vida fora de Cristo. Para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Você sabe que a nossa vida, a minha vida, a sua vida, tem que estar em Cristo. Ele é a fonte de toda a sua vida. Eu atribuo tudo a Cristo. O irmão dá oferta, o dízimo, e nós somos abençoados. É Cristo quem enviou. O Senhor abençoou ele, passou ele na frente de outros processos, para ele ser abençoado, para ele abençoar a obra. Eu fui para São Paulo, rodei 1000 quilômetros para ir e para voltar, cheguei em paz. Não é porque eu sou um bom motorista, é porque Cristo está cuidando de mim. Eu fui mandado embora da minha empresa, é porque Cristo está percebendo um outro negócio ainda melhor. Um dia eu fui para São Paulo, no meio do caminho, perdi o controle do carro, o carro rodou e bateu na mureta, arrebentou com o carro. Na mesma hora, vem assim uma voz, que nem o desenho do Pica-Pau, vem uma voz assim no seu ouvido para dizer o quê? Olha, isso aconteceu porque você orou antes de sair de casa, mas Deus não te ouviu. Você não pediu para os anjos te guardar, para Deus acampar os anjos à sua volta? Então por que aconteceu isso? Aconteceu porque Deus não está te abençoando. Vem uma voz, mas ao mesmo tempo vem outra voz e diz assim: o Senhor quer dar um carro ainda melhor do que esse. Ele não quer que você ande nesse carro, Ele quer que você ande num carro melhor. É por isso que Ele fez isso. Agora você decide com que voz você fica. O grande problema é que a maioria de nós, ouve isso que eu vou te dizer, a maioria de nós tem uma mente derrotista. Tudo que acontece é a derrota. Eu sou um derrotado, eu não vou vencer, o meu pai sempre foi assim, minha mãe sempre foi assim, é por causa da cidade que nós moramos. Se eu morasse em Curitiba era melhor, mas em Araucária é desse jeito, no SIC é assim. Ah, mas se eu tivesse um carro melhor, mente de derrotista, para de pensar dessa forma. Essa não é a mente que Cristo deu para você. Não é para isso que o Senhor te chamou. Não é pensamento positivo que eu estou pregando aqui. Eu estou pregando sobre você ter a mente de Cristo. Eu estou preso e acorrentado, mas eu me alegro no Senhor. Põe aí Filipenses 4:4. Ainda que as coisas não vão bem, eu me alegro no Senhor. Olha o que Paulo fala lá em Filipenses 4:4. Ele diz assim: alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se no Senhor. Aqui está, regozijai-vos, é a mesma coisa. Quem que está dizendo isso? Um homem preso, sem ter feito nada. Ele está enviando a carta para pessoas que estão em liberdade. E ele diz o que para essas pessoas? Alegrem-se no Senhor.
Por que ele diz alegrem-se no Senhor? Porque a sua alegria não está na despesa que você faz no Condor. A sua alegria não está em pagar o aluguel, a sua alegria não está em ter casa própria, a sua alegria não está em arrumar um marido, a sua alegria não está na saúde dos seus filhos. Alegrem-se no Senhor. A minha alegria está em Cristo. Paulo diz isso por 2 vezes. Por que Paulo diz isso? Porque os irmãos correm um risco grande de ter uma mente derrotista. Para de ter mente derrotista. Você é a imagem e semelhança do Senhor. O Senhor te deu uma identidade. Ele te deu uma missão. Ele te deu uma posição. Ele disse para você que você prosperaria. Que você nasceu para ser alguém vencedor. Isso não é mente positiva. Isso é crer no que a Bíblia diz que você deve crer. Está entendendo? Olha que coisa interessante. Ele diz para alegrar no Senhor. Um homem preso. Não é casado, não tem casa própria, não tem dinheiro guardado, mas ele envia uma carta dizendo, alegrem-se no Senhor. Para de ficar pensando desse jeito. Aí, a Bíblia continua, isso tudo que eu falei é uma bênção, mas a parte que mais me chamou a atenção do capítulo 1 é o que eu vou ler agora no versículo 27. Olha lá, que eu achei isso aqui tremendo. Capítulo 1, versículo do 27 ao 30. Está escrito assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Cidadania diz respeito a ser um cidadão. Cidadania diz respeito a obedecer às autoridades. Cidadania diz respeito à igreja que está estabelecida em Filipos, não ter raiva de Roma por ele estar preso lá. Ele diz assim, seja bom cidadão, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Ele combina cidadão com cristão, ele combina as duas coisas. Aí ele continua, para que assim que eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado privilégio. Vamos repetir essa palavra junto? 1, 2, 3 e... privilégio. Só as mulheres. 1, 2, 3 e... privilégio. Só os homens. 1, 2, 3 e... privilégio. Todos juntos. 1, 2, 3 e... privilégio. É sobre privilégio que eu vou falar domingo que vem, no capítulo 2. Aí ele continua, foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Tem 2 tipos de pessoa, tem aqueles que crê e tem aqueles que têm poder e capacidade de sofrer por Ele. Crer em Cristo já é um avanço, mas sofrer por Ele é aqueles que, no momento da corrente, ao invés de reclamar, no momento da cadeia, ao invés de murmurar, repete mais de 18 vezes o nome mais lindo que eu conheço, Cristo. 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 Cristo é o centro. Cristo pode. Cristo tem poder. A Cristo seja a glória. Cristo está cuidando. Cristo vai resolver. Cristo vai dar a direção. Isso é típico de gente que aprendeu a sofrer por amor a Cristo. Aí a Bíblia diz aqui, seja um cidadão, exerça a cidadania de maneira digna do Evangelho. Sabe que, olha aqui para mim, a maior arma do cristianismo não é uma boa pregação. A maior arma do cristianismo não é escrever livros. A maior arma do cristianismo é a coerência. Coerência, é isso que Paulo está dizendo aqui. Olha, eu estou preso, vocês estão livres, sejam coerentes. Coerente com o que você aprendeu, coerente com o que você ouve. Você sai da sua casa num domingo como esse, se arruma, passa gel no cabelo, faz prancha, chapinha, arruma barba, põe camisa para dentro. Eu não tenho costume de pôr camisa para dentro. Mas quando eu fui sair de casa, eu vi que tem uma mancha aqui na camisa. Eu vou contar para os irmãos.
Eu não sei o que aconteceu. Pus para dentro. Põe a camisa para dentro. Se arruma. Gasta gasolina. Vem para um ambiente que está em reforma. Tudo isso para quê? Você ouve tudo isso aqui e isso muda o que na sua vida? O evangelho, a maior arma do evangelho é a coerência. Você tem que ouvir isso aqui tem que gerar algo coerente na sua vida. Não adianta nada o Renan, que agora nasceu o piazinho dele, o Joaquim. Aí eu falo para ele, Renan, você tem que ter paciência, Renan. Paciência com o filho, paciência com a esposa. É quarentena que vai virar oitentena. Calma, tenha cuidado. Aí eu falo isso para ele, daí a pastora Bruna vem e fala, Bruno, hoje é domingo, vamos comer uma pizza? Eu tô aqui, tem que ter paciência. Que pizza o quê, mulher? Tá doida, é? Ah, tô conversando, tá vendo? Tô conversando, depois a gente resolve isso. Você tem que amar a sua esposa. Não tem coerência. Tá entendendo? Aí eu venho aqui, falo algo, depois eu vivo outro. A maior arma do cristianismo é a coerência. Isso aqui, irmãos, olha aqui para mim. Hoje passou, quantas pessoas tem aqui, Darcy? 50? 50 pessoas de manhã, mais 50 noites, 100 pessoas. 9 adolescentes de manhã. Agora eu não sei quantos adolescentes tem lá. 9, 18 adolescentes, 100 pessoas. É 120 pessoas. Isso aqui não é um clube que a gente vem, ouve uma palavra positiva e você sai daqui. Yes, vamos, é isso, agora... Não, isso aqui tem que gerar uma realidade na sua vida na segunda-feira, é coerência. A maior arma do evangelho é a coerência. Você tem que ouvir, entender o que nós estamos falando e colocar em prática. É isso que Paulo fala. Olha, Paulo está preso, ele ora com alegria. Ele fala que as correntes vão aumentar a fé dos irmãos, o evangelho vai crescer, e ele fala aqui sobre coerência. Tudo isso preso. Quero dizer uma coisa para você. Você não pode sair da sua casa e ir para a cela e vir para o domingo, porque, é tão legal, é tão gostoso. Não, isso aqui tem que gerar uma mudança de realidade. Uma alteração na sua rota, no seu rumo, no seu casamento, nas suas finanças, na sua realidade, na sua empresa. É isso que nós fazemos aqui todos os dias. Todos os domingos, o que nós pregamos é o que está escrito aqui. Você já parou para pensar que todo domingo nós falamos do mesmo livro? Sabe o que eu acho engraçado? Esse livro aqui conta a história dos hebreus, que depois o nome mudou para judeus, mas é a história dos judeus. As crianças lá de Israel vão para a escola e eles estudam Noé, eles estudam Abraão, eles estudam Isaac, Jacó. Eles estudam Israel, que era Jacó, que mudou o nome. Eles estudam as 12 tribos de Israel. Isso tudo na escola lá em Israel. Na escola aqui no Brasil estuda o quê? Descoberta do Brasil, os africanos, os índios, a colonização dos portugueses, as caravelas, sim ou não? Se você for estudar a história dos chineses, a história dos chineses vai fazer jus aos chineses. A história do Cazaquistão, a história do Cazaquistão. Se você for lá em Israel, não adianta você ir numa livraria que não vai ter lá a história dos brasileiros. Não vai ter vendendo lá a história do Cazaquistão. Mas é interessante que em qualquer lugar do mundo tem um livro contando a história dos judeus. É o livro mais vendido. Já parou para pensar nisso? Se você for na livraria Saraiva, não vai ter um livro lá, possivelmente, contando sobre a colonização da Austrália, que seja a história da Austrália. Não, mas vai ter lá mais de 100 tipos de histórias contadas sobre a história dos judeus. Por que isso é assim? Porque aqui tem códigos que têm poder para alterar a sua realidade. Você sabe que existe um prêmio chamado Prêmio Nobel. Eu gosto de falar sobre isso, que acrescenta na sua fé.
O prêmio Nobel é uma premiação em mais ou menos 5 categorias. Prêmio Nobel da Paz, Prêmio Nobel da Economia, Medicina, Tecnologia, Ciências. Ao todo, foram aproximadamente 890 prêmios Nobel entregues até hoje. Nenhum brasileiro nunca ganhou, é muito difícil ganhar. Tem ano que passa em branco, ninguém ganha nada. Mas você sabe que a nação que mais ganhou prêmios Nobel são os judeus? Só os judeus têm 20% da premiação. 160 prêmios Nobel. Dos 160, 140 é na área de tecnologia, que é o mais difícil de ter. Por que os judeus são tão abençoados desse jeito? Por que eles são tão inteligentes desse jeito? Sabe por quê? Porque aqui tem códigos que eles vivem até hoje. Por que a história deles é descrita em várias línguas? Eu duvido que tenha a história do Cazaquistão em língua portuguesa para estudar. Mas a história dos judeus tem todas as línguas, tem em braille, para cego conseguir ler. Por que é desse jeito? Por causa dos códigos que tem aqui. Sabe por que sua vida não muda? Porque quando você abre a boca é só reclamação, ao invés de sair o nome mais lindo que você conhece. Sabe por que sua vida não muda? Porque Paulo, enquanto estava acorrentado, orava. Você, quando tem uma correntinha, um barbante te amarrando, é só palavrão que sai. Beber cerveja, olhar pornografia, ficar horas no Facebook, Instagram, WhatsApp. Paulo, quando estava passando por correntes, e não era qualquer corrente, ele ia orar, agradecer ao Senhor e dizer o nome de Cristo, o nome mais lindo que eu conheço. Quando você passar por provação, para de reclamar. Porque quando você abre a boca para reclamar, para Cristo é como um pecado de feitiçaria. Ele não pode te ouvir. Quando você reclama do seu casamento, ao invés de clamar a Cristo, você não consegue mudar nada. Quando você reclama das suas finanças, ao invés de clamar a Cristo, nada vai ser alterado. Agora, quando no momento de correntes, de prisões, você clama o nome dele, sem reservas, 18 vezes. Cristo, Cristo, Cristo. Oh Cristo, 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 Cristo. Cristo, tu és o Cristo. Cristo, Filho do Deus vivo, Cristo, tu és Cristo. Cristo, Senhor, é 18 vezes. Sabe por quê? Porque esse nome tem poder para alterar a sua realidade. Esse nome tem poder para quebrar as correntes que te prendem. Esse nome tem poder para mudar a sua história, a história da sua família. Queria que você ficasse de pé.